11h21. Vamos ao vivo com o Américo Martins. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden tirou hoje do chamado corredor da morte 37 dos 40 condenados à pena no país. Com isso, o grupo beneficiado vai cumprir prisão perpétua sem possibilidade de condicional e não será mais executado. Américo Martins, nos explique, por favor. Elisa, durante o seu governo, o presidente Joe Biden já tinha dado ordens executivas para suspender qualquer tipo de execução no país dentro do sistema federal, ou seja, aquelas pessoas que foram condenadas, pela Justiça Federal dos Estados Unidos à pena de morte não foram executadas durante o governo dele. E eram 40 pessoas nesse sistema federal. Existem outras pessoas em determinados estados que foram julgados pelas justiças estaduais e que ainda, eventualmente, podem enfrentar essa pena de morte. Essas 40 pessoas tinham sido condenadas à morte pela Justiça Federal e hoje o presidente Joe Biden, no finalzinho do seu mandato, transformou essa pena de morte deles numa prisão perpétua, como você se referiu, de 37 dos 40 condenados. E por que 3 condenados não receberam esse perdão presidencial? Porque eles estiveram envolvidos em atentados terroristas ou ataques de ódio racial. Essas 3 pessoas são, por exemplo, um daqueles irmãos que foi responsável pelo atentado à bomba em 2013 na maratona de Boston, que matou muitas pessoas que estavam ali correndo numa das principais maratonas do mundo. Um supremacista branco que massacrou 9 pessoas numa igreja negra em Charleston, na Carolina do Sul, em 2015. E outra pessoa que matou 11 fiéis na sinagoga Tree of Life em Pittsburgh em 2018. O presidente Joe Biden disse que essas transformações da pena de morte em pena perpétua para as outras 37 pessoas que não estiveram envolvidos nem em atos terroristas, nem em crimes de ódio racial, isso se encaminha na mesma linha do que ele determinou durante a Justiça Federal. E, obviamente, ele estava sob uma pressão forte de alguns aliados do Partido Democrata que queriam que ele fizesse esse ato, perdoasse essas pessoas, transformasse as suas penas em prisão perpétua antes da posse do presidente Donald Trump. E por quê? Porque durante a campanha, o atual presidente eleito Donald Trump disse que vai reforçar e vai ampliar, inclusive, o número de crimes federais que possam ser punidos com a pena de morte. Então, é o presidente Joe Biden se antecipando aí para tentar impedir a morte dessas 37 pessoas. Esse é um debate muito sensível nos Estados Unidos e que também está sendo politizado. E uma última informação, Elisa, que a gente também não pode deixar de mencionar, é que o Joe Biden, agora no finalzinho desse mandato dele, já perdoou mais de 1.500 pessoas por vários tipos de crime e antes disso ele tinha perdoado o próprio filho sob 2 acusações. Ele tinha inclusive se identificado como um réu confesso num crime fiscal, um crime de ter sonegado impostos, e outro porque ele comprou armas sem se identificar como uma pessoa que teve problemas com drogas no passado. Isso o filho do Biden. E pela primeira vez na história, um presidente também perdoou o próprio filho. Ele foi muito criticado, Joe Biden, porque isso, segundo os críticos, mostraria que a justiça nos Estados Unidos, no final das contas, não é para todos. Porque, afinal de contas, se você é filho de um presidente, você pode acabar tendo esse perdão. E aí, o presidente Joe Biden acabou perdoando muitas outras pessoas no caminho e agora transformou essas penas de morte desses 37 condenados em prisão perpétua. Américo Martins trazendo para a gente um retrato do cenário internacional nesta penúltima semana de 2024.